Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui continuando as nossas videoaulas de Química. Essa é a videoaula de número 1 sobre o meu assunto predileto, energia nuclear. Tá acabando o ano, então vamos continuar nossos estudos. Deixa eu me colocar aqui em câmera grande. Oi, tudo bem com vocês? Então, vamos lá entender agora a energia nuclear. Não vamos perder tempo, não esqueça de comentar aí embaixo para estar ganhando o seu ponto de participação. Então vamos lá, deixa eu colocar o slide e já vou antecipando, já vou falando que nesse primeiro vídeo, nessa primeira parte, a gente vai entender um pouquinho mais do processo de fissão nuclear, a história, né, da energia nuclear, tá? E um pouquinho da usina. Na parte 2 vocês vão entender realmente como funciona uma usina nuclear, quais foram os acidentes nucleares que já tivemos, e na parte 3 vocês vão entender sobre o lixo, o resíduo atômico, tá? E um pouquinho também sobre a fusão nuclear. Então vamos lá começar com a nossa introdução aí, ó. Além dos biocombustíveis, que já estudamos petróleo, biodiesel, né? Aliás, biocombustíveis, né? O biodiesel, todos aqueles o etanol, todos aqueles combustíveis que já estudamos até aqui, tá certo? Eles, combustíveis e biocombustíveis, eles já foram abordados. Então agora a gente vai ver a energia nuclear, que é uma alternativa importante para a produção de energia, contribuindo para a diminuição das mudanças climáticas. Então a gente vai entender nessa primeira videoaula a fissão nuclear, que ocorre nas usinas termonucleares, e também a fusão nuclear, lá na parte 3, que é uma solução energética para a humanidade. Bom, tudo se inicia com o físico francês Antoine-Henri Becquerel. Vocês já devem ter ouvido falar do Becquerel, que em seus experimentos descobriu que minérios de urânio podiam emitir radiações invisíveis. Então minérios do urânio aí emitiam radiações, energias invisíveis. O fenômeno pelo qual átomos de alguns elementos químicos, como o tório, que é o número 90 na tabela periódica, e o rádio, número 88 na tabela periódica, além do polônio, número 84 na tabela periódica, eles emitiam radiações espontaneamente, foi chamado de radioatividade. Após vários trabalhos da cientista polonesa naturalizada francesa que ganhou o Nobel de Química e Física, ganhou 2 Nobéis, a Marie Curie, e do seu marido, o físico francês Pierre Curie. Tá certo? Bom, gente, de primeiro eu já falo, estejam com o livro na mão, né? É da página 99, vão acompanhando bem aí. E na página 270, vou até mostrar para vocês, ó, tem a tabelinha periódica. Vocês vão ter que estudar muito bem essa tabelinha periódica. Eu não decorei, tem muitos que eu não sei. Mas o número de prótons vai determinar o número atômico dele. Por exemplo, aqui o 90 é o tório, o 88 é o rádio, 84 polônio, a gente vai ver vários e vários, né? Urânio 92 é o que a gente vai mais estudar aí, mas vocês vão estar vendo praticamente quase toda a tabela periódica, então acompanhe muito na página 270. Tá certo? 270 é lá o segredo. Então vamos lá, continuando aqui sobre a nossa energia nuclear. Vamos entender agora a história um pouquinho da fissão nuclear, como ela surgiu. No início do século XX, os cientistas orientados pelo físico neozelandês Ernest Rutherford, que vocês já ouviram falar também em física, né? Eu, inclusive, já dei aula para vários de vocês sobre o Rutherford lá no 9º ano. Eles estavam investigando o espalhamento de partículas alfa, partículas emitidas por núcleos de determinados átomos radioativos, quando eles colidiam contra diferentes metais, como o ouro, por exemplo. Então eles estavam estudando, né, os átomos e a partícula alfa que tinha dentro desses átomos. A partícula alfa, beta e gama a gente vai estudar melhor também nas videoaulas sobre medicina nuclear em dezembro. Os resultados dessas investigações serviram de base para que o Rutherford propusesse um novo modelo atômico, o modelo nuclear, que foi ele que criou, né, aquele modelo nuclear, partículas positivas, negativas, neutras, enfim. O grupo de Rutherford continuou os estudos bombardeando elementos químicos com partículas alfa. Ao bombardearem, por exemplo, o nitrogênio, que é o número 7 na tabela periódica, foi verificada a transformação do nitrogênio em oxigênio. Ele virou o número 8, ele ganhou um próton, ele virou o número 8 da tabela periódica. Havia ocorrido uma transmutação do nitrogênio em oxigênio? Então, em 1934, a filha da Marie Curie, a também cientista Irene Joliot-Curie, e o marido dela, o Frederic Joliot, eles descobriram ser possível transformar elementos químicos que não eram radioativos em outros radioativos, por meio de reações nucleares feitas em laboratório. Tá aí a foto do casal Joliot, né? A filha da Marie Curie e o marido dela, o Joliot. Em um experimento semelhante ao de Rutherford, mas utilizando alumínio 13, o casal Curie e Joliot observou a transmutação dos átomos desse metal em átomos de
fósforo, certo? Em átomos de fósforo, que é o número 15 da tabela. Então, o alumínio 13 virou 15 da tabela periódica, com liberação de alguns nêutrons também. Nesse experimento, o casal verificou que o fósforo 30, que é um isótopo do fósforo, 30 significa que ele tem 30 nêutrons, não é o mesmo 15 de prótons, tá? É coisa diferente. Inexistente na natureza, também emitia radiação. Então, esse fósforo que não existia na natureza, ele emitia radiação. Era a primeira vez que uma transmutação produzia um radioisótopo, isto é, um isótopo radioativo. Isso foi o Prêmio Nobel de Química em 1935. Depois dessa descoberta, outros pesquisadores começaram a estudar o bombardeamento de átomos de elementos químicos não radioativos com partículas emitidas por átomos radioativos. Porém, havia um problema. As partículas alfa, elas têm carga positiva. A gente vai estudar isso em medicina nuclear. E, portanto, elas eram repelidas, né, eletrostaticamente. Isso aí é física, pelos núcleos dos átomos, que também eram positivos, o que dificultava esse bombardeamento com essa partícula. Diante dessa dificuldade, um físico italiano naturalizado e estadunidense, o Enrico Fermi, ele propôs substituir as alfas por nêutrons. Nêutrons aqui, ó, um nêutron, 0 prótons, tá? Uma partículazinha de nêutron, um nêutron, só uma partícula neutra, que ia ser bombardeada agora os átomos, ao invés da partícula alfa, que não tem carga elétrica nêutron, então não iria ter repulsão. Os cientistas queriam testar a hipótese de que, usando um urânio, um tipo de urânio, o 238, o urânio é o número 92 da tabela periódica, usando ele com 238 nêutrons, como isótopo bombardeado. Então, iríamos bombardear um nêutron nesse urânio 238. Seria possível obter um elemento químico com, com número atômico maior que 92, desconhecido naquela época. Ia ser possível criar um elemento que tivesse mais de 92 prótons? Era desconhecido naquela época. Porém, os cientistas alemães Ottenham e Fritz Strassmann executaram esse experimento imaginado por Fermi e, em vez de produzirem um átomo do elemento químico com número atômico maior que 92, eles fizeram um átomo menor. O bário 56 eles observaram que apareceu. Então, o que aconteceu? Um colega de trabalho deles, a austríaca Lise Meitner, interpretou e explicou que o núcleo do urânio havia sido fragmentado em partes de menor massa. Então esse fenômeno foi chamado de fissão nuclear. Fissão vem de quebra, de fragmentação, de divisão. Então vamos para vocês entenderem. Aqui tem um átomo qualquer, tá? Os azuizinhos são os nêutrons, os vermelhos os prótons, tá certo? A carga negativa, como a gente já sabe, segundo o Rutherford, ela só envolve e engloba em volta do átomo em si. A gente já aprendeu isso em física, né? Até nos anos do ensino fundamental. Então, um nêutron, ele incide aqui nessa molécula, tá? Nesse átomo, molécula não, nesse átomo, e acontece o que? Ele fica instável, ele tem uma quebra quando ele entra no meio, ele vai quebrar em dois núcleos diferentes, vai produzir dois núcleos diferentes e vários nêutrons também podem serem emitidos, 3, 2, 1, vários nêutrons também vão sair, acabando dessa quebra bem aí. Quando o núcleo do urânio fissionável, vamos pegar, por exemplo, o 235, que é utilizado geralmente em usinas nucleares, ele é atingido por um nêutron, ele se fragmenta em dois ou mais núcleos menores, liberando também um ou mais nêutrons, além de grande energia. A energia é o principal, a energia é o que ele libera além dos nêutrons, né? Então, ó, a fissão do urânio 235 ele pode produzir uma variedade de núcleos menores. Ou seja, não tem um número exato, pode ser várias reações da fissão desse isótopo. O bário, que é o número 56 prótons na tabela periódica. O criptônio, 36 prótons na tabela periódica, é a massa atômica dele. O estrôncio, que é o número 38, o iodo, que é o número 53, são alguns dos produtos da fissão do urânio 235. Mais de 200 isótopos de mais de 30 diferentes elementos químicos já foram detectados da fissão do urânio 235. Então ele forma mais de 30 átomos diferentes, e desses 30, mais de 200 isótopos, ou seja, com um pouquinho mais de nêutron, com um pouquinho menos de nêutron, certo? Ele pode formar diversas coisas. Aqui, eu não sei se eu estou em cima da imagem, né? Não sei se está aparecendo para vocês, mas está aqui, ó. Um nêutron, ele bombardeia, por exemplo, o urânio 235. Sempre esse número que tiver em cima aqui, ó, 235, ele vai ser o número de nêutrons. E embaixo vai sempre ficar o número de prótons, que é o número atômico, que é o que determina qual é o número dele lá na tabela periódica, que vocês vão procurar e estudar. Então,
Quando o nêutron bombardeia o urânio, que é o número 92 da tabela periódica, o urânio 235, ele fica instável, ele fica com 236 nêutrons, ele ganha um nêutron, ele vai ficar instável e vai se dividir em um átomo qualquer, outro átomo qualquer, além de vários nêutrons e energia. Tá certo? Aqui tem um exemplo, para a gente entender os cálculos. Isso aqui já dá para responder uma das questões da PDF, tá? Então, por exemplo, urânio 235 nêutrons com 92 prótons, número atômico, mais um nêutronzinho, fica 236, embaixo normal, né? O que acontece? Quando tem a fissão nuclear com esse nêutron, ele vai se dividir em dois. Ele vai se dividir em dois, além de liberar energia e algum número de nêutrons também. Vamos somar para ver como dá certo? Vamos começar por baixo, ó. 92. Ele se dividiu no TE, que é o número 52 da tabela periódica. Eu vou pegar o nome para vocês, porque eu também, galera, não sei de qual. Ele é o telúrio, E se dividiu também aí, como vocês podem ver ao lado, no número 40, que é o zircônio. Zircônio, telúrio e zircônio. Então é só somar. 52 mais 40, tananã, 92. Fácil, fácil. Somei esse com esse e já descobri aqui. E com esse também, ó, que é zero. Sempre vai ser zero aqui. O nêutrons nunca tem prótons, né? É só zero. Ele só vai ter nêutrons aqui. 2 vezes 1 é 2. Então ele tem 2 aqui. 2 vezes 1, 2. Ele tem 2. É a mesma coisa de eu esquecer esse 2 aqui, botar mais esse e mais esse de novo. Então são 2. Então aqui em cima já tem um 2. 2 mais 97 mais 137. Pode fazer a continha aí. 236. 137 mais 97 é 234. Mais 2, 236. Olha o caso aqui de baixo. Mais fácil de somar até, ó. Mesmo cálculo, dá 236 urânio, ele fica instável, ele vai se dividir em outros dois átomos. O número 42 da tabela periódica e o número 50. Deixa eu olhar o nome para vocês também. O número 42 é o molibdênio, e o número 50 também para vocês é o estanho, tá certo? Estanho e o molibdênio. Só somar, ó. 103 mais 131, 234, mais 2, 236. Ele é o 42 da tabela periódica, mais 50, 92. É muito fácil, muito fácil. Então sempre vai gerar alguns átomos diferentes da tabela periódica, mais alguns nêutrons e a energia, que é o importante. Isso pode acontecer diversas vezes. É o que é chamado de reação em cadeia. Então, por exemplo, um nêutron estourou ali um átomo de urânio, aí surgiu outros dois. Ó, ele pegou agora o 36 da tabela periódica, o 56. Aqui eu acho que é o bário. Aqui eu não lembro qual é. Enfim, vai liberar uma quantidade de nêutrons também, ó. E esses nêutrons, eles podem ir bombardeando outros átomos de urânio juntos. Então pega o outro átomo de urânio, ó, surgiu mais 2, pega o outro átomo de surgiu mais 2, aí vai liberar mais nêutrons. Liberou mais nêutrons, mais átomos de urânio vão sendo bombardeados. É uma reação em cadeia. Então você imagina um pouquinho de urânio assim, ó, um pouquinho de gramas de urânio. Se você jogar um nêutron com a partícula invisível, né, ao olho humano, jogou nele um átomozinho que também é invisível, ele fez a fissão, vai liberar tanta energia, que aí vai criando a reação em cadeia, que vai criando a reação em cadeia e vai liberando energia cada vez mais. É isso que a gente vai ver já com uma bomba atômica, só que é num nível muito maior de radioatividade. A gente vai entender isso depois na parte 2. Continuando. Pra gente fechar, aliás, vamos só fechar aqui nesse slide a parte 1 para não ficar complexo. A gente já pegou a história, já pegou a fissão nuclear, como que acontece, só voltar nesse outro slide. E agora uma introdução das usinas, para a gente entender, ó. Em 1942, foi construído na Universidade de Chicago o primeiro reator nuclear da história, lá nos Estados Unidos. Seu centro consistia em pedaços de urânio separados por blocos de grafite. O grafite ele atua como um material que controla a quantidade de nêutrons originados no processo de fissão, evitando então uma reação em cadeia descontrolada. Então, além de ter o urânio ali, ele usava grafite, não é aquele lá do que você usa de lápis para escrever, não. Mas vem daquele mesmo nome. É tipo uma barra preta, só que imensa, daquela bem gigantesca, que ela vai controlar o número de nêutrons para os nêutrons não ficarem se bombardeando e chegar até a explodir o reator. Tem que ser tudo controlado. Então essas barras de grafite, elas controlam os nêutrons para eles não ficarem explodindo uns aos outros átomos de urânio, no caso. Para que cada reação em cadeia ocorra, porém, é necessária uma massa do isótopo físsil, cuja fissão pode ocorrer após uma captura de um nêutron, chamada de massa crítica, a partir da qual uma pequena quantidade de nêutrons escapa da amostra e assim a reação de fissão em cadeia se sustenta. Para o urânio, essa massa é de alguns quilozinhos de urânio. Tá aqui uma outra imagem para a gente fechar. O primeiro reator nuclear do mundo, aqui ó, o A, que foi lá nos Estados Unidos, por uma equipe liderada pelo físico italiano Enrico Fermi, que está aqui o Enrico Fermi, e esse reator permitia controlar a reação de fissão em cadeia e gerar energia elétrica. Esse reator gerava energia elétrica. No entanto,
a sua potência só podia sustentar apenas 3 lâmpadas de 60 watts cada. O Lloyd Albert Quarterman, que é esse homem aqui, foi um cientista americano que trabalhou nessa equipe do Fermi, além de trabalhar com Albert Einstein na Universidade de Colômbia. Então essa máquina toda aqui, né, ela só dava para sustentar 3 lâmpadas. Para você ver como a tecnologia avançou e a usina nuclear hoje em dia fornece energia a cidades, a países, a estados e etc. Certo? Bom, gente, na outra videoaula a gente vai entender o enriquecimento do urânio, tá? Vocês já entenderam a fissão nuclear. Vou até me colocar aqui em câmera grande. Aqui, voltei. Essa aula deu 15 minutos. Então, essa é a primeira aula. Assista, comenta aí embaixo para ganhar o seu ponto. E na parte 2 iremos entender melhor sobre o enriquecimento do urânio, as usinas nucleares, como funcionam e os acidentes que já aconteceram. Tá certo? Então é isso aí, gente. Galerinha, muito obrigado. Valeu. Parte 1, hein? Valeu, até a próxima.